Dia, nono ano, tudo bem? Vamos começar uma nova matéria aqui chamada radiciação. Ela trata de raízes. Pode ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, raiz enésima de um número. O principal aqui, além de a gente lembrando, é a raiz quadrada. Por que quadrada? O índice dela é ao quadrado. Vamos lembrar aqui, raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, 5 ao quadrado é igual a 25. Tudo bem? Vamos começar simplesinho. Raiz quadrada. Então, é uma raiz. Então, isso é uma raiz. Eu coloquei só uma brincadeirinha aqui para vocês. Qual a relação entre potenciação e qual a relação entre radiciação e potenciação? Eu coloquei aqui para vocês. Radiciação é a operação inversa da potenciação. Aqui exemplos. A gente tem aqui uma base A e um expoente, uma base 3 elevado a um expoente 2. Então, 2 ao quadrado é igual a 9, que é 3 vezes 3 é igual a 9. Transformando isso em potenciação, aí fica raiz de 9 é igual a 3, certo? Aí tem que ir no exemplo aqui de baixo, 5 ao cubo igual a 125. Por quê? Pois 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Raiz cúbica de 125 é igual a 5. Porque se eu multiplicar o 5, vou multiplicar o 5 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Por isso que ele é o raiz cúbica de 125 é igual a 5. Aqui tem a nomenclatura, os nomes, pessoal. Tem aqui o índice da raiz, tem o radical, tem o radicando e tem a raiz, certo? Aí pus um exemplo aqui do lado. Uma raiz quadrada de 4. Então, o 4 é o chamado radicando. Esse Vzinho que a gente colocou e chama radical. O número 2, pequenininho, é o índice. E o 2, a grande raiz quadrada de 4 igual a 2. Eu pus o 2 lá chamado de raiz. Observação, quando o índice é 2, não temos a necessidade de colocarmos o número 2, certo? Então, lembrando aqui, tem o índice, o radical, o radicando e a raiz, certo? É nomenclatura. Vamos fazer aqui alguns valores de raiz. Raiz quadrada 16 é igual a 4. Por que é igual a 4? Porque se eu fazer 4 vezes 4 é igual a 16. Então, 4 elevado ao quadrado é igual a 16. O radicando, eu tenho que achar o número que multiplicado é igual ao radicando. Então, 4 ao quadrado igual a 16. 3 raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 ao cubo é igual a 27. Se eu multiplicar o 3 3 vezes, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Raiz quarta de 625 é igual a 5, pois se eu multiplicar o 5 4 vezes, se eu multiplicar o 5 4 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 625. 5 raiz quíntupla de 7.776 é igual a 6, pois 6 ao cubo, a quíntupla
é igual a 7.776. Raiz sexta de 64 igual a 2. Pois, se eu levar o 2 igual a 6, se eu multiplicar ele 6 vezes, vai dar 64. Tudo bem? Então, aqui são alguns exemplos que eu transformei potência em raiz. Raiz em potência e vice-versa, tá bom? Vamos a alguns exemplos aqui. Raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 vezes 6 é igual a 36. Raiz cúbica de 40, raiz quadrada de 49 é igual a 7, pois 7 vezes 7 é igual a 49. Raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois 9 vezes 9 é igual a 81. Raiz quadrada de 1 é igual a 1, pois 1 vezes 1 é igual a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 0 é 0, pois raiz de 0 é 0. Eu pus aqui algumas raízes decimais. Raiz de quadrada de 1,21 é igual a 1,1, pois 1,1 é igual a 121. Raiz quadrada de 600, raiz quadrada de 6,25 é igual a 2,5, pois 2,5 é igual a 6,25. Raiz de 1/4 é igual a meio. Raiz de 9 sobre 25 avos é igual a 3/5. Raiz quadrada de 0,04 é igual a 0,2. Aqui eu botei só alguns exemplos, tá bom, pessoal? Calculando as raízes. Para calcular as raízes, é preciso primeiro verificar o valor do radical e radicando, certo? Aqui a gente tem um exemplo aqui. Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Para calcular essa radicação, é preciso pensar qual o número que elevado a 3 resulta em 27. Qual que é o número que elevado a 3 qual o número que elevado a 3 ao cubo, o resultado é 27. Perceba que o radical também é um expoente. O radicando também é uma potenciação. Então, qual que é o número que elevado a 3 dá 27? O próprio 3, não é isso? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Vamos fazer a prova real aqui. Qual que é o número que a gente tem que pensar? Qual que é o número que elevado ao cubo dá 27? O próprio 3. Então, 3 raiz cúbica de 27 é igual a 3. A prova real, 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. A gente então tem que pensar qual número que elevado ao cubo dá 27. Então, é o próprio 3. Então, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Nomes especiais. Radiciação tem dois nomes especiais. Raiz quadrada, radical 2. Exemplo. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16. Sendo o radical igual a 2, não precisamos escrevê-los, pois já fica subentendido que é uma raiz quadrada. Raiz cúbica, radical 3. Exemplo. 3, raiz cúbica de 27. Por que não existe raiz com índice par de um número negativo? Então a gente tem aqui uma raiz quadrada de um número negativo.
Existe aqui, porque não existe um número que elevado ao expoente par tem como resultado um número negativo. Se eu elevar, se eu tenho um número negativo, existe algum número que eu elevo, ele vai dar positivo? Existe algum número, pessoal? Olha, reflete bem. Existe algum número que elevado vai dar um número negativo? Nenhum número. Nenhum número elevado a um expoente par vai dar um número negativo. Então, existe algum número aqui? Existe algum número elevado que vai dar menos 9? Não existe. Então, não existe raiz quadrada de número negativo quando o índice for par, certo? Aqui, pessoal, aqui tem as propriedades. Essas propriedades aqui a gente vai fazer com o tempo, certo? Então, se eu tenho aqui na primeira propriedade, na letra A, a propriedade da radiciação serve para simplificar os radicais. Se eu tenho, na letra A, tenho um radical de mesmo índice, uma raiz de A de índice N, uma raiz B, tem um radical de índice N, um radical de índice N, eu posso, se eles têm o mesmo índice, eu posso multiplicá-los, igual eu fiz aqui. Tem o radical de índice 3, índice 3, raiz de 5, de índice 3, raiz de 2, de índice 3, e o que eu posso fazer? Eu posso multiplicá-los. Então, eu mantenho o índice e multiplico os radicandos. Então, 5 vezes 2 é igual a 10. Então, fica raiz cúbica de 10. Não existe raiz cúbica de 10 exata, eu deixo raiz cúbica de 10. Agora, se eu tenho um radical de índice n, lá dentro eu tenho um radicando elevado a um expoente m. O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso multiplicar esses índice e expoente por um número p, por um número qualquer, que se mantém a mesma coisa. Lá, ó. Eu multipliquei por 2. Então, 3 vezes 2 fica 6. 2 vezes 2 é igual a 4. Agora tem uma diferença, tem uma divisão de radical aqui. Então, o que eu faço? Eu posso separar as raízes de índice, se elas têm os mesmos índices, eu posso separar numa divisão, certo? Então, fica raiz de índice n sobre radical n radicando b, certo? O que eu posso fazer? Posso separar lá, fica raiz quarta de 5 sobre 3 igual a 4 raiz quinta de 4 dividido sobre raiz quarta de 3. Agora, se eu elevo na letra D, na propriedade D, se eu elevo essa raiz quadrada, essa raiz de índice n a um número m, eu vou elevar o radicando. Então, 3 raiz cúbica de 8 elevado ao expoente 5, eu posso escrever 3 raiz cúbica de 8 elevado a 5. Ou posso escrever ainda raiz cúbica de 2, fatorando 8 dá 2 ao cubo, elevado a 5. 2. Eu posso simplificar os radicais, 2, 3. O 3 com 3 é 5. 2 ao cubo é igual a 32. A outra propriedade, multiplicação de radicandos aqui. Tem uma raiz P, raiz dentro de raiz. Então, P vezes N, multiplico 3. Vamos lá direto no exemplo. 3 vezes 2 é igual
a 6. Então, fica a raiz a sexta de 7. Como calcular raiz de um número grande? Usando decomposição em fatores primos. Exemplo, 448. O que eu posso fazer? Eu posso fatorar isto em fatores primos. Eu peguei 448, fui fatorando ele. 448 dividido por 2 é 224, por 2 é 112, por 2, 56, 56 por 2 é 28, 28 por 2 é 14, 14 por 2 é 7, 7 por 7 é 1. Então, fica 2 ao cubo vezes 7. Então, são esse tanto de número aqui, certo? Então, raiz quadrada de 448 na forma fatorada é igual a 8 vezes raiz de 7. Raiz cúbica, aí a gente vai juntando de 2 em 2, certo? Vamos fazer exemplos simplificados depois. Raiz cúbica de 3.375. Eu vou juntando conjuntinhos de 3 em 3 para me cortar. Raiz cúbica de 50.625 é 3 vezes 5. Como simplificamos o radicando com o índice? Basta dividir o expoente do radicando pelo índice. Exemplo, eu quero simplificar o índice. Como simplificar o radicando com o índice? Basta dividir, tem o índice e quero simplificar o radicando aqui lá dentro. Lá. Então, qual que é o número que eu simplifico? Desse primeiro exemplo, de raiz cúbica de 7 elevado a 18. Eu divido por 3 de fora e por 3 de dentro. Dá 7 ao 7 elevado a sexta. 5, raiz quadrada de 5 elevado a 4, igual a 5 elevado a... Simplifico por 2, e dá para me cortar o índice. Então, é 5 elevado ao quadrado. 25.500. 2.500. Eu posso colocar ele na forma fatorada. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à quarta. Simplifico as raízes. Simplifico o expoente com a raiz aqui. Então, 2 vezes 5 ao quadrado é igual a 50. Aqui, ó. Aí eu coloquei aqui. Note que no último exemplo foi necessário decompor o número para simplificar. Essa é outra forma de calcular uma raiz. E se o resultado da divisão não for exato? Só sai da raiz se o resultado for exato. Caso contrário, continua lá dentro. Então, raiz cúbica, raiz quadrada de 125. Eu sei que 125 não é 5 vezes 5, 3 vezes. Então, fica raiz cúbica, raiz quadrada do expoente 5. Só que 5 ao quadrado, 5 ao cubo não é 5 ao quadrado vezes 5. Aí eu posso fazer desse jeito. Eu posso fatorar desse jeito. Eu posso deixar a divisão desse jeito, certo? Vamos para o próximo. Esse exemplo B aqui deixa quando a gente ficar na prática, tá bom? E se o índice for maior que o expoente do radicando? Olha, podemos apenas dividir pelo mesmo número, mas sem tirar de dentro da raiz. A gente vai simplificar, mas não vai tirar dentro da raiz. A gente vai dividir pro número que eu consigo dividir ao mesmo tempo os dois. O máximo divisor comum dos dois, certo? Então, eu posso dividir por 3 lá fora, por 3 aqui dentro. Então, fica 9 dividido por 3, 3. 1, dividido por 1,7 dividido por 6. 6 dividido por 3 dá 2. Não dá para me simplificar mais, certo? Tem agora aqui raiz
15ª, de raiz quinta, 15ª, ao mais a mais 1 elevado a 5. O que eu posso fazer? Eu posso dividir por 5. Então, dividido por 5, simplifico de fora, simplifico por dentro. Então, fica a raiz cúbica de a mais 1. Como indicamos uma raiz sem usar o radical? Trocando o índice e o expoente do radicando para um expoente fracionário. Vamos lá, vamos transformar uma raiz em uma potência. Então, fica a gente tem lá a raiz cúbica de 2 elevado à quinta. A gente mantém a raiz, a gente mantém o radicando, o índice vai para baixo e o expoente do radicando vai para cima, certo? Aí eu coloquei aqui, o expoente do radicando vira numerador e o índice vira denominador, certo? Então quem está por fora fica embaixo, quem está por dentro fica em cima, tá bom? É mais fácil decorar assim, quem está por fora fica embaixo, quem está por dentro fica em cima. Então, raiz quadrada de 23. Então, quem está por fora fica embaixo, quem está por cima fica em cima. Então, 23 sobre meio. Então, eu estou escrevendo uma raiz em forma de potência. Eu coloquei 216 elevado a 1/3. Agora tem uma potência, eu vou transformar ela em raiz. Olha que o índice dela está embaixo e o expoente lá do radicando tá em cima. Então fica raiz. Então quem está embaixo quem está embaixo fica em fora, fica de fora, quem está em cima fica de dentro. Então raiz cúbica de 216 é igual a 6. Então a raiz enésima de A elevado ao expoente m é igual a A sobre m dividido por n. Então o expoente do radicando fica no numerador e o índice vira denominador. O que são radicais semelhantes? São os radicais que apresentam o mesmo índice. Então, o que são semelhantes? Quando apresentam o mesmo índice. Então, exemplo aqui. 5 raiz de 2 e 3 raiz de 2. São semelhantes? Então, 5 raiz de 2. Então, 5 raiz de 2 e 3 raiz de 2 são semelhantes? Sim, pois tem o mesmo índice 2. Raiz quadrada de 2 e 5 vezes 5 raiz quarta de 2 não são semelhantes, porque o índice aqui são diferentes. Agora, raiz 5 vezes raiz quarta de 2 e 7 vezes raiz quarta de 2 são semelhantes, pois possuem o mesmo índice 4. Raiz cúbica de 9 e raiz cúbica de 12 não são semelhantes. São semelhantes, tá errado, né? São semelhantes. Como somamos e subtraímos os radicais? Basta somar ou subtrair as quantidades de radicais semelhantes. A gente sempre vai trabalhar com os radicais semelhantes. Então, a gente tem aqui 3 vezes raiz de 7 mais raiz de 7 menos 6 vezes raiz de 7. Eu posso fazer essa conta? Eu posso, porque elas têm o mesmo índice, né? Então, 3 mais raiz de 3 vezes raiz de 7 mais raiz de 7, 4 raiz de 7 menos 6 raiz de 7 é igual a menos 2 raiz de 7. Caso fosse 3 raiz de 2 mais 5, não poderíamos fazer, pois os radicais não são semelhantes. Então, a gente pode fazer essa conta só com os
índices forem os mesmos, tá bom? Quando os radicais são... Então, se tiver os mesmos índices, os mesmos radicais, a gente pode fazer essa conta, tá? Então, a gente precisa do radical ser igual e do índice ser igual também, pra gente fazer essa conta, tá bom? Como multiplicamos e dividimos radicais de mesmo índice? Basta juntarmos os radicandos dentro de um radical só. Então, aqui a gente tem aqui raiz quinta de 6 vezes raiz quinta de 11, dividido por raiz quinta de 3. Então, eu posso juntar, porque tem o mesmo índice. Então, fica em uma única raiz, 6 vezes 11, dividido por 3. E 6 vezes 11, 66. 66 divide por 3, 22. Mantemos o índice, que é 5. Como extraímos as raízes de um radical? Basta multiplicar os índices. Se a gente tem aqui raiz de uma raiz, então o que, que eu faço? Basta apenas ir multiplicando os índices para transformar em uma única raiz. Então, 2 vezes 3 é igual a raiz de 5. É igual a 6 vezes raiz de 5. Agora tem aqui no exemplo aqui, 4 vezes 3, raiz quarta. Dentro está uma raiz cúbica. E dentro está uma raiz quadrada de 6. Eu só ir multiplicando os índices. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 6. É 20. 12 vezes 2, 24.